Olá, no Memória de hoje vamos falar sobre os museus, local de cultura, conhecimento e arte. Só em Belo Horizonte, 22 deles preservam a memória, estimulam pesquisas e aguçam a criatividade. O museu que você vai conhecer agora exibe miniaturas de pontos turísticos. Dá uma olhada. Os irmãos Vilhena, há 12 anos, montam réplicas de construções famosas de todo o país. Há 5 anos, eles fundaram o Museu das Seduções, o único do Brasil, com o apoio de empresários, inclusive da Alemanha. São 4 séculos de história, mostrados em pequenos detalhes e muita criatividade. A primeira obra foi uma homenagem à cidade onde nasceram, Campanha. A réplica da igreja de Nossa Senhora das Dores, construída no século XVIII, foi feita com tijolos e cimento. Depois, os irmãos foram desenvolvendo novas técnicas para simplificar o trabalho. Hoje, o museu tem 27 obras de várias cidades brasileiras. Cada peça tem uma particularidade. O convento de São Francisco tem uma curiosidade que deve interessar as pessoas. Eu faço a parte de pedra, sabão. Então, para fazer o rosto da Virgem e dos anjinhos nos pés dela, eu fui obrigada a usar uma agulha de costura como ferramenta. E o azulejo na torre é pintado em pastilhinhas de cerâmica e a bico de pena. Essa casa foi muito demorada, levou 1 ano para ser feita. Ela tem muito detalhe e tem uma coisa que lá em Ouro Preto, a rua é muito estreita, a gente não tem a visão total da casa, o mirante, a gente só enxerga essa parte aqui. E aqui tem muito detalhe, tem as grades, a pedra da sacada trabalhada por baixo, ó, e a coluna é montada, são pedacinho por pedacinho encaixado, como é lá em Ouro Preto. Os visitantes se impressionam com cada peça. A Igrejinha da Pampulha, o Palácio da Alvorada e a Usina de Marmelos, em Juiz de Fora, fazem mais sucesso. Quem vai até o museu também tem a oportunidade de conhecer o Casarão dos Ferreira, uma construção do século XIX em Campanha, que foi destruída por um incêndio. Para fazer cada obra são necessários, em média, 5 meses. Mas o Farol da Barra, a Casa dos Contos e o Convento de São Francisco levaram 1 ano até serem concluídos. A recompensa para nós é sentir que está fazendo uma preservação do monumento histórico, embora de um modo diferente, mas não deixa de ser uma preservação. A recompensa é o reconhecimento das pessoas que visitam, que admiram o trabalho, e isso traz muito entusiasmo para a gente continuar. Mesmo sendo estruturas de grande importância educacional, muitos museus vêm enfrentando dificuldade para abrigar e conservar os acervos. Problema que é retratado na matéria do programa Olhar pela Cidade de 2002 e que persiste até hoje. Atualmente, há 163 museus em 98 cidades mineiras. Um grande problema encontrado é a falta de adequação dos locais, quase sempre prédios antigos, feitos para outros fins e transformados em museus com o objetivo de conservação da arquitetura. Exemplo desse problema, o prédio do Museu Mineiro, erguido no fim do século XIX, serviu como sede do Senado Estadual. Em 1977, foi autorizada a implantação do museu. Agora, ele passará por um processo de revitalização que inclui várias obras. A primeira parte será concluída em setembro, mês em que será reaberto à visitação pública. Mesmo durante o período que o museu ficará parcialmente fechado para obras, nós vamos estar desenvolvendo um projeto de extensão cultural que chama Museu em Obras. Então a gente vai tirar partido justamente desse momento que o museu vai estar de reformulação e dividir esse momento com a comunidade, convidar os vizinhos, as escolas vizinhas, segmentos, enfim, da sociedade para compartilhar conosco de que museu vai aparecer aqui depois das obras.
Composto por cerca de 3.000 amostras dos principais minerais extraídos no mundo, o Museu de Mineralogia Professor Djalma Guimarães fica no prédio do Memorial de Mineração. Antes de se instalar no popular Rainha da Sucata, o museu ficava na Rua da Bahia com Augusto de Lima, mas o espaço disponível era insuficiente e inadequado para expor o acervo. Ele foi aberto inicialmente em Castelinho, prédio Castelinho, na Avenida Augusto de Lima, com Bahia, e ficou lá até 1992, quando o prédio apresentou problemas de estrutura, o telhado caiu e as amostras foram embaladas. Restaurou-se o prédio e avaliou-se que as amostras não poderiam ficar lá, que o prédio não teria estrutura para isso. Um exemplo a ser seguido em Minas é o Museu Histórico Abílio Barreto, que obedeceu a todas as regras e critérios para a fundação de um museu. Instalado na antiga sede da Fazenda Velha do Leitão, é o único prédio remanescente do Arraial do Curral del Rei. Recebeu o nome do historiador Abílio Barreto após ser restaurado pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O museu hoje ele está para a cidade com um peso muito significativo, uma vez que ele ampliou o seu espaço físico, que ele tem condições hoje de guardar melhor o seu acervo, ou seja, de cuidar melhor da memória da cidade e de atender o público visitante, que se divide entre o público escolar, que é muito significativo aqui, e os visitantes outros, que vêm ao museu e que têm seguramente hoje melhores condições de atendimento. Para reunir informações sobre o número de espaços existentes e acervo museológico no estado, a Superintendência de Museus criou recentemente um caderno de diretrizes, que também esclarece sobre as leis para a implantação de novos museus. O que nós estamos pretendendo com esse caderno é cumprir a atribuição. Se antes os museus que tinham nos procurado, agora a superintendência está percorrendo o caminho inverso, chegando até os museus. Visitar museus é descobrir outras épocas, percorrer outras realidades. O avanço da tecnologia, inclusive, contribui para isso. Quer ver? Tudo que hoje está em um museu já foi novidade para alguém. No mundo dos computadores, por exemplo, isso não é diferente. Computadores bem diferentes dos encontrados nas lojas. Aqui, ninguém vem à procura de lançamentos ou de tecnologia de ponta. Quem visita o Museu do Computador quer conhecer ou recordar um passado nem tão distante. Basta olhar para este micro, o Unitron AP2. O modelo de 1982 era usado apenas para digitar mensagens ou textos que provavelmente seriam impressos na Mônica, lançada em 84, uma das impressoras mais antigas daqui. Próximas a ela, encontramos CPUs gigantescas. Na prateleira ao lado, um laptop nem um pouco atrativo para os olhos de hoje, mas sem dúvida um sucesso no final dos anos 80. E sabe os HDs, aquela parte do computador que armazena informações, dados e softwares? Pois é, eles também estão aqui, pelo menos os mais antigos, assim como algumas placas-mãe. Primeiro as da linha XT, mais velhas, depois as da AT, que servem como padrão mundial usado até hoje. Toda a peça é identificada. Montado há pouco mais de 9 meses, o museu funciona no hall de entrada dessa empresa de informática. Foi no dia a dia, observando a evolução das peças, que surgiu a ideia de construir o espaço. A principal finalidade da gente era mostrar a evolução dos equipamentos de informática e mostrar também aos clientes o que a gente foi desenvolvendo junto a eles, ou seja, os equipamentos, as atualizações que foram fornecidas juntamente com as nossas soluções. A prova do sucesso está no próprio acervo. Algumas máquinas foram doadas por clientes e visitantes. Tanta história e equipamentos curiosos já deixaram um lugar pequeno. O modelo mais recente é este de 2001. Um IPAC preto, colorido, tela semiplana e teclado que já vem com atalho. Prova de que o computador que você está usando agora pode, daqui a anos, meses ou dias, vir parar aqui. Você conhece o Museu de Ciências Naturais da PUC Minas? Sabe que ele tem um mascote? Pois é, ele é um tatu gigante e a escolha tem a ver com a descoberta de um fóssil do animal durante uma escavação na Bahia. Em 2003, o mascote foi batizado com o nome de Linneu. Quer saber como foi esse processo de escolha? Então acompanhe a reportagem do Espaço PUC de 2003.
O tatu, símbolo do Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, agora virou desenho animado. O mascote é pra lá de simpático e nasceu dos traços do estudante de publicidade Felipe Alves, que desenha desde pequeno. Felipe, como é que você elaborou o desenho do mascote? Olha, o desenho ele foi surgindo aos poucos. Eu fui tentando criar uma ideia de um tatu que fosse simpático. E aí eu fui tirando inspiração de alguns desenhos animados, algumas coisas mais clássicas, como Pernalonga, o Mickey, mas com uma coisinha mais moderna, tipo Cartoon Network. A coisa da linha mais grossa e uma coisa meio de 2 dimensões mesmo, como um desenho. Até o final do mês, visitantes do museu vão poder utilizar esta urna eletrônica para escolher um dos nomes para o tatu. Linneu, Darwin e Pampatu são as opções. Por enquanto, a maioria dos 7.000 votos foi para o cientista Linneu. Toda a equipe do museu sugeriu vários nomes, inclusive nomes de pesquisadores, né? Tanto que Linneu e Darwin são pesquisadores, e o Pampatu, que era um nome mais infantil. Votar no mascote é uma boa pedida para se conhecer o museu, que tem um dos maiores acervos paleontológicos das Américas. Além do tatu de mais de 10.000 anos, outras 62.000 peças chamam a atenção. Os destaques são o mastodonte de mais de 2 milhões de anos e o carnotauro, que viveu na Terra há 80 milhões de anos. Bem, o Memória PUC TV está acabando, mas é sempre bom lembrar que você pode continuar com a gente pelas redes sociais. Até a próxima e tchau!